E a primeira delas é o Dual Axis Steering, ou em bom português, a direção de eixo duplo. O dispositivo era capaz de, além de virar as rodas, como no seu e no meu carro, também alterar a sua convergência e divergência. E você eventualmente dirá: ué, mas as rodas não estão perfeitamente paralelas? Então, mais ou menos. Eu explico. No mundo ideal, as rodas dos carros estariam 100% paralelas. E paralelas, a gente sabe, não se encontram nem lá no infinito. Certo? No nosso mundo de aplicação prática, aqui falando de Fórmula 1, a gente sabe que o cenário ideal está longe das pistas, certo? No caso do DAS, ele visava solucionar um problema que atinge todos os veículos que não sejam, sei lá, um kart, por exemplo. Vamos lá. Ao fazer um acerto de suspensão, você, no caso, você, piloto, e os seus engenheiros, sempre vai mirar no chamado compromisso. Várias escolhas, desde carga de molas, amortecedores, barra de rolagem, até a convergência ou divergência das rodas dianteiras, de acordo com a necessidade de cada circuito. Uma pista com longas retas e curvas secas, como por exemplo Monza na Itália, vai pedir rodas dianteiras ligeiramente convergindo, olhando para dentro. E evidentemente que o que eu estou aqui simbolizando com as mãos não é a angulação verdadeira. Com isso, você diminui a propensão do carro de mudar rapidamente de direção nas longas retas de altíssima velocidade daquele circuito. Já numa pista sinuosa ou com curvas de raio longo, como Spa-Francorchamps na Bélgica, ou Barcelona, vai pedir rodas ligeiramente divergindo, olhando para fora, porque isso ajuda, acredite, o carro a entrar nas curvas. Coloque aqui por um segundo as coisas em perspectiva. Eu não estou dizendo completamente abertas, nem completamente convergindo. Esses movimentos que eu faço com a mão são apenas para ilustrar. Falamos aqui de frações de grau, para dentro ou para fora. Mas, uma vez feita essa regulagem, você vai para a pista e tem que enfrentar todas as condições de corrida e alternâncias climáticas e de temperatura dos pneus com aquele acerto para sempre. Para sempre não, até o final da sessão. Mas aí a Mercedes no final de 2019 pensou: e se nós tivéssemos um dispositivo que permitisse, com o carro na pista, que a convergência e a divergência fossem reguladas conforme nossa conveniência? Seria possível, então, ter o melhor dos mundos, convergindo nas retas, levemente divergindo nas curvas. Nascia o DAS, Dual Axis Steering, direção de eixo duplo. Ao empurrar o volante para frente, as rodas levemente divergiam e, puxando ele para trás, elas fechavam para dentro. Estamos falando, eu repito, de sutis mudanças, mas que em teoria fazem muita diferença. Além de otimizar o acerto, a direção de eixo duplo permitia que, por exemplo, sob o safety car, andando mais devagar, as rodas fossem abertas para aumentar o atrito com o asfalto e melhorar a temperatura dos pneus em baixa velocidade. Ou ainda em condição de chuva, saindo dos pits, situações em que a temperatura dos pneus é crítica. Na pré-temporada, as equipes adversárias perceberam pelas câmeras on-board os pilotos da Mercedes empurrando e puxando o volante. E perceberam também nas imagens as rodas mudando sua angulação. E aí, é claro, as adversárias, com Ferrari e Red Bull à frente, ameaçaram protestar o carro da Mercedes. Só que a equipe, àquela altura de Hamilton e Bottas, já tinha feito a lição de casa e levado o projeto para a FIA, que é obrigada a emitir um parecer dizendo se consideraria ou não aquele dispositivo dentro das regras. E como a regra não dizia nada a respeito, até porque até ali ninguém nunca tinha pensado em algo parecido, a FIA liberou porque, como a gente começou dizendo no vídeo, tudo que não é proibido é permitido. Só que aí houve uma preocupação com a escalada de custos, porque se a Mercedes continuasse com aquilo, os adversários todos iam imitar, cada um desenvolveria o seu e os gastos iam subir. Então a FIA mandou avisar a Mercedes: para 2020 tá liberado, no ano que vem a gente vai regulamentar, fechar a brecha e ninguém mais pode ter.